Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do nosso Impulser Academy. Nosso canal está aqui voltado para você, para o seu crescimento, para a expansão da sua consciência, o seu bem-estar físico, emocional, financeiro e também mental. E nós estamos aqui nessa semana de pré-congresso, né, do Impulser Conference, e a gente está fazendo esses podcasts com todos os nossos palestrantes para que você tenha a possibilidade de conhecê-los um pouco mais ali de perto, né, daquilo que eles fazem, a sua jornada, porque lá na semana que vem eles vão trazer conteúdo para vocês, conteúdo relevante para que vocês possam então expandir todo esse processo de consciência. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você gostar do vídeo, já vai dando like, se inscreva aqui no nosso canal, a gente vai estar sempre trazendo informações novas para vocês aqui, ok? E o nosso convidado desse podcast eu particularmente não conheço presencialmente, né? A gente só conhece pela internet. E ele também é irmão de uma outra nossa palestrante aqui. Então, ou seja, estamos em família praticamente nesse congresso online. Mas é uma pessoa que, desde o primeiro momento, se colocou totalmente à disposição para poder entregar aquilo que for possível, de contribuir para o nosso congresso e para a evolução de todos aqueles que irão participar. Então foi muito legal conhecê-lo e é um prazer também estar aqui com ele nesse momento. E ele é um advogado e ele é mentor também jurídico, com vasta experiência no seu trabalho e auxiliando outros advogados também a desenvolverem, né, a expertise de toda a advocacia. Então, seja muito bem-vindo aqui, meu querido amigo Renato Chiappin de Almeida. Boa noite, Fontane. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado por me receber aqui. É um prazer poder fazer parte desse projeto tão importante que eu abracei também de todo o coração. É algo que é muito gratificante. E a gente vai aqui desenvolver um trabalho realmente de busca de construir, de auxiliar o desenvolvimento nosso, inclusive, né? Na verdade, começa por nós que estamos participando trazendo pílulas aqui de ideias e de insights para que a gente possa, em conjunto, poder seguir adiante, né? Dar um passinho a mais, subir um degrauzinho a mais no autoconhecimento e nesse autodesenvolvimento que a gente está trabalhando aqui. Legal. E Renato, quando nós conversamos pela primeira vez, né, eu te mandei ali um pouco do material, sua irmã terminou falando do congresso e tudo, a gente terminou trocando ali umas mensagens, fizemos um bate-papo, uma entrevista, né, como eu fiz com todos os outros palestrantes. O que foi que te chamou a atenção para esse congresso aqui, né? Quando a gente colocou a proposta, quando a gente colocou a nossa intenção do que a gente quer atingir, as pessoas, que te chamou a atenção para que você pudesse estar fazendo parte dessa jornada com a gente? Eu tenho para mim que o mais interessante na proposta que vocês desenvolveram é o olhar integral. Pode ser redundante essa colocação, porque é algo que está dentro do escopo do trabalho todo, mas olhar para as pessoas de maneira integral, entender seus diversos aspectos, as suas idiosincrasias, em cada detalhe da sua vida, é muito importante. Não é porque cada um de nós tem uma especialidade acadêmica, uma especialidade profissional, e a gente não pode transitar entre essas realidades. Na verdade, essas interconexões entre as muitas disciplinas que a gente estuda, entre as nossas formas de trabalho, nossas formas de expressão na vida, é algo que enriquece muito o desenvolvimento, enriquece muito essa jornada de vida, essa jornada pessoal, profissional, e onde a gente consegue realmente extrair valor, onde a gente consegue realmente extrair conteúdos importantes que vão ser úteis para a nossa vida e para enriquecer também a vida das pessoas que nos cercam. Então, quando a minha irmã trouxe a informação de que ela ia participar do congresso, me apresentou a ideia e falou: Olha, eu acho que esse congresso também tem a sua cara. Quando eu li ela e conversei com ela sobre o que ela já havia conversado contigo, sobre as ideias e sobre a proposta, me chamou muita atenção principalmente essa possibilidade de poder trabalhar temas, primeiro, um pouco fora de um script tão marcado dentro da minha área central de atuação. Eu tenho áreas paralelas, eu tenho áreas de conhecimento paralelo que eu trabalho, mas eu vejo a advocacia como uma profissão muito integral no atendimento da pessoa. Mesmo quando eu estou trabalhando com empresas, com grandes organizações,
A gente precisa ter um olhar multidisciplinar, a gente precisa ter um olhar que não foque somente na questão colocada ou travado dentro de uma área. Então, faz parte do meu olhar, faz parte do meu entendimento sobre o que é a minha profissão de base, sobre o que é o meu trabalho, ter essa visão integral. Então, poder expandir isso para dentro de temas que me são caros, como questões de autorrealização, como questões de melhoria da confiança, melhoria da comunicação das pessoas, isso possibilita desenvolver um trabalho muito bacana e que tem toda a possibilidade de gerar frutos muito, muito legais, tanto para a gente que está participando aqui como casualmente, né, ocasionalmente como palestrante, quanto para quem está assistindo e que certamente dentro dessas pessoas que vão estar participando do congresso, como ouvintes, como participantes, a gente vai ter aí duas, três, quatro gerações de novos palestrantes, novas pessoas que vão trazer ideias para que a gente possa robustecer aqui esse conteúdo coletivo que a gente está criando. Então, assim, a coletividade do projeto, a interdisciplinaridade, essa possibilidade de a gente poder trabalhar temas diversos, olhares diferentes e compartilhar também um pouco da experiência pessoal, um pouco da vivência, dos acertos e principalmente dos erros, dos tropeços, né? Que Sim. são grandes professores aí da nossa vida. Poder colocar tudo isso em linha dentro de um projeto que está direcionado com esse objetivo foi o que mais me chamou a atenção. Eu falei, aqui a gente vai ter oportunidade de desenvolver algo muito bacana e que vai se propagar, né? Eu acho que a propagação disso também é algo que me chama muita atenção. A gente tem uma ideia que não é estática, é algo que é móvel, é um crescimento e que vai contribuir para todo mundo que estiver participando. Então, ter essa ideia comunitária, né, de coletiva, de que a gente está desenvolvendo um projeto que vai agregar para todo mundo e dentro de uma postura não professoral, mas de comunidade, de conversa, quase como uma roda de conversa onde a gente consegue trocar ideia de uma maneira muito muito clara e muito tranquila. Para mim, é a melhor forma de se tratar temas complexos, é você dividir ele em pequenas pílulas de atuação e abordar isso de uma maneira próxima, de uma maneira humana, de um modo integral, que é, no fim das contas, o objetivo todo daqui do trabalho que a gente está desenvolvendo. Legal. E quando você traz essa questão do tom do comunitário, né, de comunidade mesmo, eu e a minha sócia Cibele, quando a gente idealizou, a gente estava fazendo o planejamento, a gente queria muito isso, sabe? Tivesse esse espírito, porque o conhecimento é muito importante, a experiência também, mas o academicismo, né, às vezes é chato. E a gente não queria esse tom mais acadêmico, não. A academia ela é fundamental, é importante. Nós estivemos lá, né, e ela nos ajudou a ser também quem somos, né, profissionais Sim, que somos. Mas o tom, a gente não queria esse, né? O tom para a academia, acho que o tom da academia está bem apropriado lá. Mas aqui é um outro processo, é um outro momento que eu acho que você trouxe, você foi na veia, porque foi o tom que a gente quis colocar desde o primeiro. Então, quando esse projeto nasceu, ele nasceu já com isso. Não foi algo que a gente, vamos colocar depois. Não. Já na sua concepção, a gente já tinha esse cuidado para que a gente pudesse ter esse compartilhamento das ideias, das experiências da vida, entendendo esse ser humano como realmente um ser integral, sistêmico, né? Não ficar somente com aquela visão míope, né? Ou fragmentada do ser humano. Outro dia alguém me falou que existe um médico somente para esse dedinho aqui, entendeu? E para o outro tem que ser outro médico. Eu falei, gente, tudo bem que pode ser um especialista, mas esse especialista nesse, ele também tem que ter essa visão do todo, para que possa compreender, né, essa magnitude que é o ser humano. Mas que legal, que bom que você captou isso naquela conversa que a gente teve e foi muito bacana ouvir isso de você agora, porque talvez não, acredito que a gente esteja no caminho certo do que a gente quer trazer para as pessoas nesse congresso. Muito legal, com muito legal. certeza. Né? Agora,
Na tua palestra, né, o que que você então, para agregar tudo isso, expandir, elevar a consciência das pessoas, qual é o tema da sua palestra? O que que você pensou para poder trazer para as pessoas, para que elas possam realmente ir para um outro lugar ali de um outro nível mais de consciência mais elevada? Quando a gente conversou, eu comecei a elaborar o que seria um tema interessante para a gente trazer, para a gente poder trabalhar dentro dessa proposta. E eu sempre, né, diante de uma situação que me exige uma saída prática, eu busco sempre buscar voltar aos fundamentos, né? O que é mais importante, o que é o basilar de todo o processo. E na raiz de tudo, na base de tudo, para mim está a comunicação. A compreensão de que uma boa comunicação bem feita, uma boa comunicação eficiente, uma boa comunicação eficaz em transmitir os objetivos do que você pretende, não só passar, mas colher das pessoas, ela é essencial. Então, comunicar bem com o ambiente, comunicar-se bem com as pessoas, comunicar-se de maneira estratégica, que aí sim foi o enfoque do que eu optei para a gente tratar nesse painel, eu entendo que é uma das bases, é um dos fundamentos para que a gente possa desenvolver todo o resto. Então, uma primeira experiência aqui dentro desse projeto, como uma primeira oportunidade de exposição de um tema, eu optei por trabalhar um tema de comunicação estratégica, né? Temas de comunicação estratégica, e destrinchar isso de alguma maneira para trabalhar de maneira prática, inclusive, como você pode melhorar a sua comunicação com as pessoas e com o ambiente, não só ativamente, mas também passivamente, entendendo melhor o cenário, o ambiente que você está inserido e também transmitindo melhor o seu ser, quem é você, quais são as suas ideias e quais são os seus objetivos. Então, traçar uma boa linha de comunicação, poder se comunicar bem com as pessoas, é basilar para que você possa desenvolver qualquer outra habilidade, para que você possa fazer qualquer outra atividade dentro de qualquer ambiente, seja no aspecto pessoal, familiar, profissional, acadêmico, não importa. Comunicar bem é essencial. Comunicação, ela está na raiz, ela está na base da sociedade, ela está na base da socialização. Né? Se a sociedade ela prescinde de dois ou mais indivíduos para existir, para que esses indivíduos interajam, eles precisam se comunicar. Então, é um tema tão importante, tão basilar, que justamente por isso a gente optou por trabalhar sobre esse enfoque. Vamos começar a falar, vamos começar a pensar aqui coletivamente sobre comunicação e sobre comunicar-se bem, sobre comunicar-se melhor e sobre como absorver também do ambiente e das pessoas com que a gente está se relacionando melhor as informações, as impressões e quem são aquelas pessoas. Então, falar melhor, mas também é importante ouvir melhor e ouvir ativamente, falar empaticamente são esses preceitos, são esses pressupostos que a gente vai trabalhar e a gente vai desenvolver com bastante qualidade nesse painel para proporcionar realmente uma ferramenta sólida e efetiva de desenvolvimento coletivo aqui dentro dessa proposta que a gente está falando. A ideia é que todo mundo que assista, que participe desse painel, consiga aplicar imediatamente após a palestra, imediatamente após o painel, elementos concretos para melhorar a sua comunicação com as pessoas e já possa testar imediatamente ali do seu lado, com o seu companheiro, com a sua família, com o seu colega de trabalho, e colher esses frutos muito brevemente, né? Melhorar a comunicação melhorar a nossa própria comunicação, melhorar a comunicação coletiva, ela gera efeitos muito imediatos. Você colhe um ambiente mais pacífico, você colhe um ambiente mais acolhedor e você colhe um ambiente mais inclusivo, mais integrado, porque você sente realmente a presença do outro no ambiente e o outro sente que você está realmente ativo e presente ali, não só cumprindo um protocolo. Uma boa comunicação humaniza as relações. Então, é por essa razão que a gente optou trabalhar a comunicação estratégica. Legal. Se a gente pensa na saúde física, saúde emocional, saúde mental, a saúde dos relacionamentos, isso Sim. pressupõe uma boa comunicação que eu preciso ter ali com o meu exterior e com as pessoas que ali estão. Porque se eu viver
né, e não souber comunicar me comunicar bem dentro de um ambiente, como você trouxe, esses relacionamentos podem vir a tornar ali relacionamentos tóxicos, né? Um trabalho Exatamente. tóxico, e isso pode trazer consequências, né? Do aspecto mental, emocional, físico, financeiro, inclusive. E Sem dúvida. então eu acho que é interessante essa abordagem sua, que alguém fala, mas o que tem a ver a comunicação com a minha saúde? Tudo, Tudo. partindo do ponto de vista desse raciocínio. E sem contar que todos nós vivemos 24 horas nos comunicando internamente. A mente Exato. comunica, o coração simbolicamente, né, que simboliza as nossas emoções. Então, as nossas emoções estão aqui, elas estão a todo momento aqui pá, acontecendo. Isso é uma forma do corpo comunicar algo que está acontecendo, né? E a gente precisa interpretar bem essa comunicação. E quando a gente não faz uma boa interpretação dos fundamentos, né, dessa coisa basilar da comunicação, internamente o externo termina ficando até mais comprometido, né? Não sei se se eu viajei ou se tem a ver, se você vai Não? fazer essa conexão também com essa questão da comunicação interna para evitar justamente os problemas de saúde que as pessoas apresentam. Não, faz todo sentido. Não em absolutamente nada. Muito pelo contrário, na verdade, está muito em linha com isso tudo. A gente tem que lembrar que, assim, existem, dentro da nossa forma de viver, né, em sociedade, nós precisamos nos comunicar o tempo todo, né? A comunicação, ela pode parecer irrelevante porque ela é tão importante que ela está em tudo. Então, quando um tema ele está presente dentro de todas as atividades, de tudo que você faz na sua vida, talvez você não perceba tanto a importância dele porque ele está diluído no seu dia a dia. Mas comunicar-se bem é essencial. E é muito interessante isso que você trouxe, porque a gente fez um movimento, a gente vem fazendo enquanto sociedade, enquanto pessoas, um movimento de buscar entender melhor o que a gente quer, buscar entender melhor quais são as nossas necessidades. Então, todo o trabalho de estudo, desenvolvimento, autoconhecimento, ele está também num degrau basilar de buscar entender o quê? Buscar entender o como. Então, quem sou eu dentro da minha realidade? O que me incomoda? O que me satisfaz? O que eu preciso? O que eu acho que eu preciso, mas na verdade não preciso e posso abrir mão da minha vida? E vários temas que a gente vai tratando por meio de terapias, por meio de conversas, por meio do estudo e do desenvolvimento e até do amadurecimento pessoal que a gente vai tendo. Mas a partir do momento que você identifica o que e o como, você precisa expressar. E essa expressão ela começa realmente por si próprio. Então, expressar para si mesmo, verbalizar para si mesmo qual é a sua necessidade, quem é você, o que te agrada, o que te incomoda. E existem níveis de comunicação que são semióticos mesmo, que vão em detalhes muito pequenos, são microcomunicações que nós fazemos conosco mesmo, seja por meio de uma conversa mental conosco mesmo. Eu tenho falar sozinho. Então, eu adoro palestrar para mim mesmo e eu tenho conversas maravilhosas comigo mesmo Então, a respeito disso. E facilita muito o processo. Essa é uma coisa que a gente vai tratar também. Esse verbalizar para si mesmo, que muitas vezes é mal visto, tem pessoas que acham que esse processo é ruim, mas na verdade falar consigo mesmo é extremamente importante. Falar consigo, com a sua mente, com o seu corpo, com o seu eu, né? Projetar um alter ego e colocar essas questões para fora faz um bem muito grande, porque você consegue pegar tudo que você concebeu em relação a você mesmo, as suas necessidades, as suas dificuldades, e você transforma em ação, você verbaliza, né? Você coloca isso como ação. Então eu consigo entender, isso me faz mal, isso me faz bem. E esses níveis de comunicação que a gente vai tendo conosco mesmo, eles vão refletindo no nosso corpo, eles vão refletindo na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar. Você consegue, por meio de técnicas muito simples, não é propriamente o que a gente vai tratar aqui, mas só exemplificamente, alterar, por exemplo, padrões de fala. Se você tem uma dificuldade em pronunciar uma palavra e você se condiciona, você coloca para si mesmo, e você fala literalmente: olha, Renato, tal palavra se diz de tal forma.
chega um momento que isso gera uma massa crítica em que você já não consegue nem pensar, você não consegue nem verbalizar a palavra que você falava de uma maneira errada. Então, essa autocomunicação, ela é a base da base, ou seja, se a comunicação está na base de tudo e está na base da sociedade, autocomunicar-se e retratar para si mesmo os seus próprios sentimentos, as suas próprias sensações e a sua própria percepção do ambiente é a base da base, é o que te permite partir para uma comunicação externa. Então, tudo que você trouxe fecha muito bem com esse tema e é extremamente importante o reflexo disso para a saúde física, mental, para a saúde emocional, social, psicossocial, você se colocar como uma pessoa dentro de um ambiente, dentro da sua família, dentro da sociedade, do seu nicho de trabalho, do seu ambiente de trabalho, né? Os seus muitos papéis que você exerce dentro da sua vida e da sociedade, eles estão muito conectados com você transmitir para si mesmo, de alguma maneira, a percepção. Então, você pegar o resultado das suas observações, você pegar o resultado do que é empírico na sua vida e transformar isso de uma maneira tátil. E como você faz isso? Muitas vezes é verbalizando. Pode ser mentalmente, pode ser por meio de uma carta, pode ser por meio da fala, são técnicas possíveis, mas comunicar a si mesmo, né, dizer para si mesmo, olhar para si e falar, isso me incomoda, isso me faz bem, é um passo tremendo, né, nessa jornada de autodesenvolvimento. Perfeito, perfeito. Gente, isso aqui é só uma palhinha da palestra, né, do nosso querido Renato Chiappin, e vai ser muito legal a gente poder experimentar todos esses fundamentos na prática, como ele falou aí, que a gente já vai sair da palestra, né, com algumas ações já previstas para a gente poder aplicar. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP para o primeiro congresso Impulser Conference, aqui embaixo, na descrição, tem um link para você poder adquirir o quanto antes, está no preço promocional, que é o preço do primeiro lote. Então, adquira já o seu ingresso, porque você vai ter um ano com muito mais surpresa aí para que você possa aprender, evoluir, crescer, expandir a sua consciência em nossa comunidade, tá legal? E isso é muito bom. E se você está gostando aí, dá o joinha também no nosso vídeo. Renato, o que não pode faltar em uma boa comunicação, não vou nem dizer uma boa, porque boa ficou muito, mas uma comunicação eficaz. O que que não pode faltar? Interessante essa sua colocação, porque realmente, né, a gente trazer para um aspecto, a gente vai tentar tirar do aspecto subjetivo e tentar trazer um pouco mais de objetividade, né? Então, bom, ruim, é, tem uma carga muito grande de subjetividade e é muito difícil visualizar. Então, falar bem, comunicar-se bem, isso é muito situacional, é muito ocasional, é muito casuístico, é muito difícil você traçar isso, colocar bases, né? Então, dentro dessa proposta de voltar lá na base, voltar lá no fundamento, existe um dogma, né, dentro da área de comunicação que é definir o que é comunicação. Isso a gente vai tratar com mais detalhes no painel, mas basicamente a gente tem que lembrar que, de novo, se a gente, para ter uma sociedade, eu preciso de dois ou mais indivíduos, né? E a partir do momento que esses indivíduos eles estão interagindo entre si, com o ambiente, e estão interagindo com as consequências que um imprime no ambiente em relação ao outro. E dentro dessa existência, dessa coexistência, eu tenho um pressuposto que é me comunicar, mesmo que eu não queira, porque eu me comunico inclusive involuntariamente. A própria experiência, a própria impressão que eu gero no ambiente, a transformação que eu gero no ambiente, ela já comunica com o outro. Então, Até a a comunicação não comunicação, você verbal, né? O corpo não verbal. A gente não fala nada, mas o corpo está falando que é o que a gente chama de comunicação não verbal, né? exatamente, você transmite essa comunicação verbal tanto de uma pessoa para outra, mas também pelo ambiente, a própria transformação. Então, se você chega na sua casa e você tira uma cadeira do lugar, você mexe uma mesa, você chuta uma caixa que estava no chão, por exemplo, e 10 minutos depois a outra pessoa que vive com você chega e vê aquele ambiente, ela já vai entender que alguma coisa não está certa. Então, a transformação que você imprime no seu ambiente, no seu redor, ela também comunica.
A forma como você organiza os seus pertences, uma mesa de trabalho, um guarda-roupa, uma gaveta, as panelas da cozinha, comunica algo, quer você queira, quer não. Então, dominar a comunicação também é prestar atenção e ter consciência de que tudo que eu faço e tudo que eu faço no meu ambiente comunica algo. Então, se eu não quero comunicar algo errado, ainda que eu não queira ativamente comunicar algo, mas eu preciso prestar atenção para que eu ativamente não comunique algo errado, por exemplo. Então, essas observações, elas estão na base da nossa comunicação. Entender que a comunicação muitas vezes prescinde do diálogo por meio do ambiente. E na base de tudo, a gente tem três elementos, né, que estão na base da comunicação, que é um dogma da comunicação, e é importante a gente ter isso em vista, porque a gente vai olhar a comunicação sob esses três pilares, qualquer tipo de comunicação. Então, qualquer comunicação, para que ela exista, eu tenho um emissor, eu tenho um receptor e eu tenho um canal. Isso é comunicação. A partir do momento que eu tenho uma mensagem sendo transmitida pelo canal, a comunicação ocorreu. Então, eu posso ser o emissor e o receptor, e a gente é o emissor e o receptor o tempo todo. O canal de comunicação são vários, e a gente vai explorar um pouco isso, inclusive esses canais de comunicação que não são tão óbvios, como o canal ambiental. E a mensagem pode ser, inclusive, uma mensagem voluntária, que é isso que eu falei. Eu chego na minha casa, eu desorganizo um ambiente que está organizado de uma maneira agressiva, a mensagem está registrada. A próxima pessoa que entrar no ambiente, ela vai perceber que alguma coisa não está certa comigo. Então, mesmo quando você não quer comunicar ou você não tem um desejo expresso de comunicar, você comunica, a sua própria existência comunica. Inclusive, a sua própria ausência em determinadas ocasiões, ela também é extremamente eloquente. Então, se aperceber no seu ambiente e entender que você comunica o tempo todo e de muitas formas e de maneiras muito diferentes, é o ponto central de quando a gente for falar de comunicação estratégica. Ou seja, a comunicação ela ocorre, ela vai ocorrer de qualquer maneira, queira você ou não, goste você ou não, você vai comunicar. Você está comunicando, você comunica do momento que você acorda até o momento que você dorme, inclusive dormindo. Você comunica, porque se alguém observar a posição que você está dormindo, a forma como você está deitado, muito provavelmente você vai também transmitir uma mensagem. Se você está confortável, se você está com dor, se você está com frio e por aí vai. Então, pode parecer bobagem, pode parecer detalhes muito pequenos, mas eles são essenciais. Então, se a gente for pensar a comunicação do aspecto estratégico, quando eu ajo com estratégia, basicamente essa palavra é muito grande, é muito ampla. Eu falo, estratégia, estratégia. Estratégia é fazer o que eu quero de uma maneira que seja eficaz. Basicamente é isso. Então, entender a comunicação e poder comunicar melhor e principalmente comunicar o que eu quero e evitar de comunicar o que eu não quero, eu estou entendendo essa comunicação de maneira mais ampla e vou poder aplicar estratégia na minha comunicação. E aí são esses pontos, e principalmente, aí eu vou muito na linha do que você falou, a comunicação não verbal, ela é extremamente importante, ela representa uma porcentagem muito grande do que a gente comunica. Então, a sua postura, a sua colocação dentro do ambiente, tudo isso transmite mensagens o tempo todo. E essas mensagens elas podem ser hostis, elas podem ser duras, elas podem ser passar a ideia de que você não está aberto a conversar, que você não está aberto a trocar com as pessoas que convivem com você. E ao contrário, né? Você pode também passar isso de uma maneira muito mais leve. Algumas pessoas conseguem fazer isso de uma maneira muito natural. A comunicação flui, uma comunicação positiva, assertiva e empática, ela flui de uma maneira muito tranquila para muitas pessoas. Então, são pessoas que são tidas como pessoas que falam bem, pessoas que se colocam bem. Fulano tem facilidade para falar, ciclano comunica bem, É um bom fulano orador, uma boa oradora, vende né? bem, ou se vende. Exatamente, é. Isso eu puxo muito para o lado da minha profissão, porque uma das coisas que normalmente identificam, né, em casa, quando a criança começa a mostrar ali traços de personalidade, uma criança que comunica bem, que se defende bem, que defende bem os seus pontos de vista, que consegue negociar, que consegue
é, pedir algo, justificar muito bem o que está pedindo, é muito comum que a família olhe e fale, essa criança vai ser advogado, tem perfil para ser advogado, porque existe um papel esperado do advogado, que o advogado se comunique muito bem. Tem. E por mais que existem muitos perfis de profissional, existam advogados que têm perfis muito diferentes, a comunicação ela é um papel essencial. Nós trabalhamos nos comunicando, seja oralmente, seja por escrito, principalmente por escrito, no sistema que a gente vive no Brasil, que é um sistema legal, escrito, estrito. Comunicar-se bem é essencial. Então, eu não consigo trabalhar dentro da minha profissão se eu não me comunicar bem. Sim, Assim como todas as outras profissões, né? Não sim. existe profissão que não comunica, não existe profissão, não existe tarefa na sua vida que você não vai precisar comunicar. Não existe profissão que você escolha na sua vida que você não vai precisar comunicar bem. Então, mesmo naqueles ambientes, naquelas ocupações onde você fala, olha, aqui eu estou isolado, aqui eu não vou precisar me comunicar com ninguém, olha, estou tranquilo, sou eu, as paredes, aqui eu vou contar os azulejos. Lê do Não existe engano, né? Lê do engano. o tempo todo. Lê do engano, porque minimamente você vai ter algum tipo de relação externa, seja para prestar conta do seu trabalho, seja para entregar o resultado do seu trabalho. Isso tudo é comunicação. Não existe relação humana que não passe pela comunicação. Então, entender bem, né, e começar, principalmente, mais com conhecimento e definições a respeito da comunicação, mas é pensar a sua comunicação no dia a dia, começar a prestar atenção quanto ao que você comunica e o como você comunica, o primeiro passo para uma jornada de você conseguir melhorar a sua comunicação. E os resultados da melhora da comunicação, eles são muito perceptíveis, e eles vão gerar frutos em todos os campos, em todos os aspectos da sua vida. E vai evitar muitos problemas, né? Vai evitar muitos problemas. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final. Olha só, passou super rápido meia hora. A gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui, mas ainda tenho duas questões para trazer para você. Uma é uma curiosidade, a outra vai ser uma pergunta que eu faço para todos os palestrantes. Mas a primeira é, você já até deu uma dica já agora há pouco, quando você falou que você conversa com você mesmo, né? Você faz as suas apresentações para você mesmo. Que dois outros hábitos você utiliza para que você consiga manter uma boa oratória? Você fala bem, a gente já está vendo aqui, vai ser excelente a palestra do Renato, né? Vocês estão percebendo o quanto ele fala bem e a gente termina mergulhando na fala dele. Então, que hábitos que você desenvolve ali todos os dias, assim, de forma rápida, que a gente já venceu o tempo, mas que você faz, você já falou um, que é o conversar com você mesmo, está palestrando para você e tudo. Que outros dois você mantém ali para manter essa comunicação boa com as pessoas, sobretudo na tua profissão, que precisa muito, como você já disse? Olha, eu acho que dois pontos principais são, primeiro, consumir bons conteúdos de comunicação. Então, Ah, isso você vai obter por meio de podcasts, você vai obter no rádio, na televisão, nos jornais, em qualquer lugar. Tinha um professor que falava que um bom leitor lê qualquer coisa. E quando a gente está falando de leitura, é absorver conteúdo de qualquer lugar. Então, estar atento, prestar atenção e talvez, a partir do momento que a gente começar a falar a respeito de comunicação e botar essa semente de preste atenção na forma como você se comunica, você também já vai começar a absorver do próprio ambiente uma boa comunicação. E o segundo ponto que é fundamental, que é a empatia, é a alteridade. Sempre tem em vista de que do outro lado tem um ser humano, ou vários seres humanos ali, com os quais você está se comunicando. Então, tentar entender ativamente mesmo o lado da pessoa com quem você está se comunicando, não importa qual seja a posição, não importa qual seja a situação, a desproporção entre vocês ali em relação a qualquer circunstância, entender que ali tem uma pessoa, que tem alguém que merece a sua atenção, merece o seu carinho, merece o seu cuidado. Então, se imaginar do outro lado, você vai ter sempre a certeza de que se você pensar que você poderia estar do outro lado, você nunca vai fazer com o outro algo que você não aceitaria que fosse feito com você. E comunicar-se bem também é comunicar-se de maneira empática, de maneira respeitosa e de maneira carinhosa com as pessoas. Então, no sim. máximo possível,
prestar atenção no ambiente e em todas as fontes de comunicação ao seu redor. Como você recebe essas mensagens, prestar atenção nas falas, prestar atenção nas escritas, prestar atenção na forma como as pessoas colocam as suas ideias e entender que eu preciso atingir uma outra pessoa e essa pessoa precisa receber bem a minha mensagem, são dois pilares que estão juntos ali com esse hábito da autoconversa, com esse autoteste dos discursos, que é algo que é muito, principalmente se você precisa da oratória para exercer a sua profissão ou para fazer algum tipo de atividade. Legal, muito bom, muito bom. E para finalizar, então, nossa última questão aqui para você é por que o Renato faz o que faz? O que te motiva a fazer o que você faz todos os dias? Zé, excelente pergunta, Fontane. É um processo complexo, né? A gente passa por muitas fases no próprio amadurecimento de vida. Quando você se encanta com uma atividade, uma profissão, por exemplo, você tem um olhar. Quando você se insere dentro dessa profissão, você muda esse olhar ao longo do tempo e de repente você passa por uma transformação. Eu entendo que na base de tudo hoje, na base de tudo que eu faço, do meu trabalho como advogado, meu trabalho como mentor, dando cursos, palestras, enfim, todas as atividades que compõem a minha vida externa, né, da minha vida profissional, da minha vida não pessoal, elas estão muito relacionadas com transmitir, com trocar, transmitir conhecimentos, mas principalmente trocar. Então, a troca, ela é muito enriquecedora. Para mim, o que motiva é a troca. Então, eu poder passar um pouco da minha visão, eu poder passar um pouco da minha experiência, receber também em troca a sua visão, a sua experiência, e construir um algo em cima disso é o que me motiva. Então, se você tirar tudo, né? Se você excluir todos os elementos, se eu excluo a profissão, eu excluo as formações, eu excluo tudo. Quando sobrar só a casca, sobrar só realmente o Renato, o que que motiva, o que que faz com que eu acorde todos os dias e tenha uma visão positiva das coisas? É poder trocar, é poder transmitir um pouco do que eu sei e receber muito do que as pessoas têm para passar e Legal. se aperceber como um ente dentro da sociedade que pode contribuir com o desenvolvimento dos outros e, em contrapartida, se desenvolve, se lapida todos os é extremamente gratificante. Então, se for para resumir em uma palavra, o que me motiva é a troca, Paty. Show. Muito bom. Opa, travou? Voltou. Voltou. Muito bem, Voltou. Renato Chiappin de Almeida, pessoal, nosso advogado aqui, que estará palestrando no nosso primeiro Impulser Conference na próxima semana. E aqui foi somente uma palhinha do que vai chegar aí para a gente, e eu tenho certeza que vai ser incrível. E você gostou, se você gostou desse podcast aqui, dá o seu joinha, dá o seu like, deixa um comentário aqui para o Renato ou para a nossa equipe. E se você ainda não comprou o seu ingresso VIP para você poder ter direito de assistir quantas vezes você desejar essa palestra do Renato e também de todos os outros palestrantes, clica aqui no link abaixo e você vai ter acesso a todo esse universo da nossa comunidade, ok? Então, assim, a gente está muito feliz, a gente está muito agradecido de você ter participado aqui com a gente. Renato, rapidamente, seu Instagram e o motivo pelo qual as pessoas precisam participar da sua palestra e um tchau, pessoal. Aliás, um tchau não, um até logo. Tá ótimo, Fonte. Meu Instagram é @Renato Advocacia. Lá eu compartilho conteúdos de advocacia, mas também das minhas mentorias. E tem muitas coisas práticas. Isso são conteúdos para as pessoas que não são da área, conteúdos para profissionais, comentários. Tem sempre algum comentário em vídeo, comentários de projetos de leis, coisas que são muito relevantes para o dia a dia. E a palestra, eu espero todo mundo lá. Eu gostaria muito de uma participação muito massiva nesse congresso para que a gente possa ampliar, para que a gente possa melhorar. É um formato em construção, o meu conteúdo é um conteúdo em construção. Então, mais do que transmitir, mais do que pedir para vocês, olha, vão lá porque vai ser muito bom para vocês, eu vou inverter a lógica, eu vou dizer, vai ser muito bom para mim. Eu gostaria muito que vocês pudessem participar para que a gente possa enriquecer essa troca, para que a gente possa melhorar a nossa troca na vida. Então, esse é um canal muito bacana que se abriu
eu gostaria muito que a gente pudesse crescer e olhar para todos esses temas que a gente vai tratar com muito carinho. E vai ser muito bom ter cada um de vocês lá junto com a gente nesse congresso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Renato, por sua presença aqui hoje nesse nosso podcast. Obrigado a você que está assistindo aqui em qualquer momento, porque esse vídeo vai ficar no YouTube e você, de repente, há alguns anos, de repente, alguém lá na frente poderá estar assistindo esse nosso podcast. Então, um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem bem e a gente se encontra no próximo podcast e também lá no nosso congresso do primeiro Impulser Conference, tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz. Obrigado a vocês. Renato, mais uma vez, obrigado. Abraço no coração para você. Tchau, tchau. Tchau, Pantani, um abraço para todos. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque, no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.